O joguinho pra, pô, irmão, deixar pé da vida, né, cara? Pô, que joguinho, irmão, pra acabar com o nosso domingo, né, cara? Pra ficar, tô pé da minha vida, sei que você também tá. Imagina o Payet, irmão. Imagina o Payet, como que ele não tá pé da vida, cara. Depois do que ele jogou, depois do golaço que ele fez no final do jogo. Cara, falar, quer saber de uma? 1-1 com o Bangu, não vai ser não, vou resolver. Pô, faz um golaço para depois o Vasco empatar a partida no final. Pô, irmão, é brincadeira, hein? Bangu 2, Vasco 2. Cara, joguinho ruim no primeiro tempo de novo, né? Joguinho bem ruim no primeiro tempo. A escalação foi Léo Jardim no gol, tá? Daqui a pouquinho vou falar sobre o Léo Jardim. Bigode fala mal do Léo Jardim. Pô, irmão, gol do Bangu foi igual o primeiro gol do Bangu. Volta a fita aí. Volta a fita. Primeiro gol do Bangu foi igual ao gol do Goiás. Lá no primeiro turno do Campeonato Brasileiro do ano passado. Frango. Foi frango. Depois ele se redimiu no restante do campeonato? Sim. Mas no primeiro turno falhou pra caramba. Por isso que eu criticava. Quando ele foi bem, eu comecei a elogiar. E aí você elogia, vem gente falar assim: ué, você não falava mal dele? Falava, porque ele falhava. Porque ele falhava igual falhou hoje. Frangaço. 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 Vasco entrou em campo com Léo Jardim. Lateral direito hoje foi o Robert Rojas. Lateral esquerdo, Piton. A zaga, João Vitor e Medel. Meio de campo, 3 jogadores, tá? A gente entrou com Jair, o Paulinho e o Payet. Na frente, Eric Marcos, David e Verratti. Só que o Vasco perdeu um jogador expulso com 4 minutos, cara, o Jair. Todo mundo viu que ele foi na bola, né? Ele foi na bola. Se tivesse VAR, teria voltado e o Jair não teria sido expulso. Mas não tem VAR. E aí entra naquilo que eu falei do Campeonato Carioca, cara. Campeonato Carioca, irmão, não é parâmetro pra nada. É arbitragem horrorosa. São adversários fracos. O Bangu é fraco. O Bangu é fraco, irmão. O Bangu não ganhou de ninguém, nem empatou. O primeiro ponto do Bangu foi hoje em cima do Vasco, irmão. Esse é o time do Bangu. Primeiro tempo horroroso. Vasco perdeu um jogador que foi o Jair, porque o árbitro errou, não era para ter expulsado. Depois um jogador do Bangu entrou de sola no Eric Marcos, ele não expulsou, falta critério. Falta critério. O treinador teve que mexer no time, teve que colocar o Zé Gabriel, tirou o David. Hoje a gente nem conseguiu ver o David, né? Que a gente estava cobrando, né? Dessa contratação. E aí, David? Como é que é? Vai jogar bola? Não vai? Hoje teve que tirar ele. Teve que tirar o Paulinho, entrar o Praxedes. Estou preocupado. Pareceu que o Paulinho torceu o joelho. Estou preocupado. Porque é um importante jogador de meio de campo do Vasco. O Vasco não tem muitas peças de meio de campo. Me preocupa. Tá? Tomara que o Paulinho, que não tenha sido nada com o Paulinho. Tá? E aí saiu o David, saiu o Paulinho, entrou Praxedes, entrou Zé Gabriel. Mas o primeiro tempo do Vasco foi horroroso, maluco. Um jogador a menos ainda. Só que o Bangu contentinho. Bangu com um jogador a mais. Contente, irmão. Contentinho com o empate. E aí foi pro intervalo, voltou. O Vasco fez mais 2 modificações. Tirou o Robert Rojas da lateral direita. Inclusive, é importante falar do Robert Rojas, tá? Bom jogador, tá? É zagueiro, joga de lateral direito. E quando joga de lateral direito, aparece muito no ataque. Bom jogador, boa contratação. Eu reclamei das contratações de sexta, né? Do Kehler, do João Vitor,
do Pablo Galdames, tá? Porque eu não gostei. Mas do Robert Rojas, a gente precisa falar, precisa elogiar. Foi boa a contratação do Vasco, o Robert Rojas é bom jogador, tá? É bom jogador. E aí ele saiu no intervalo, entrou o Puma, né? Entrou o Puma ali na lateral direita, e aí saiu o Eric Marcos e entrou o Ryan, para ele testar o Ryan junto com o Verratti no ataque. Vasco ficou bem, irmão. Começou o segundo tempo muito bem. Vasco em cima do Bangu, com 1 a menos, tá? O Vasco em cima do Bangu, o Vasco pressionando, os dois laterais muito avançados, o Puma pela direita, que costuma sempre ser muito ofensivo, o Piton apareceu pelo lado esquerdo também, a gente com 2 centroavantes, e aí o gol saiu. Numa jogadaça do Payet. Pô, irmão, Payet, cara, tô falando, Payet vai ser destaque do futebol brasileiro nessa temporada 2024. Esquece, irmão. Pô, o Payet pegou a bola numa velocidade, num domínio de bola, irmão. Os caras do Bangu tentando derrubar, tentando fazer falta, não conseguiram. E aí ele abre a bola pro Piton, Piton cruza na área, Praxedes encosta nela. 1 a 0 Vasco, e o Vasco dono do jogo, irmão. O Vasco dono do jogo, o Vasco teve para marcar o segundo. Uma cabeçada do Verratti no travessão. Pô, o dono do jogo tranquilo, era a nossa vitória. E aí o Bangu vem, perde um jogador, né? Importante falar, o Bangu melhorou depois que igualou. Bangu com 11, com 1 a mais, estava jogando nada. Quando o Bangu perdeu um jogador também, aí começou a jogar bola, né? O cara do Bangu foi pela esquerda, chutou, irmão. Não é que o goleiro do Vasco frangou, irmão? Bola embaixo dele, maluco. Pulou, bola embaixo dele, cara. 1 a 1. 1 a 1. Aí o Bangu começou a gostar do jogo. Bangu veio pra cima. Bangu... Sabe o que acontece quando o goleiro falha? Tá? Ah, Bigode, mas ele tem crédito porque ele agarrou pra caramba no Brasileirão e o Brasileirão é muito mais importante do que o Carioca. Concordo, cara, concordo, tá? Mas ele falhou hoje, tem que falar. Não dá pra passar pano. É uma falha, porra, é um frango. Tem que falar, tá? Não vou descredibilizar o goleiro. Ah, tira o goleiro, não serve. Não, até porque agora, calma, muita calma nessa hora. Não tem o Ivan na reserva, não. Agora é House, agora é Kehler. Deixa o Léo Jardim. Tá? Deixa ele ali. Falhou, deu confiança pro Bangu. Irmão, aí o Bangu começou a chutar tudo, maluco. Chutou uma bola, passou raspando na trave, chutou outra bola que ele fez, né? O Léo Jardim fez grande defesa, o Bangu passou a chutar tudo, tá? E aí, irmão, pô, jogo foi caminhando pro final, entrou ainda o Rossi no lugar do Praxedes. Rossi ainda não entrou em forma de novo, tá? Ainda não entrou em forma de novo, fez nada, maluco, nada o Rossi, tá? Jogo caminhando pro final, 50 e tanto já do segundo tempo, 1 a 1. E aí o Payet fala, quer saber de uma? Vou resolver. Irmão, a jogada do segundo gol do Vasco, cara, é aquela jogada que você fala assim, pô, valeu. Quem foi em Brasília assistir, pensa assim, pô, valeu o ingresso que eu paguei para ver esse golaço do Payet. Pô, irmão, fez a jogada, brigou pela bola, dominou a bola, deu-lhe logo uma varada de longe, o goleiro soltou. Quem pegou o rebote? Ryan? Verratti? Não, ele. Ele chuta lá do meio da rua, o goleiro espalma e ele que pega o rebote. Payet que pega o rebote. Pegou o rebote, cortou o zagueiro passou igual uma vaca no gramado, deu de novo uma varada, a bola tocou na trave, beijou a rede. Golaço do francês, que golaço, maluco, que golaço. Gol por gol pra gente chegar aqui, irmão, por falar, pô, caramba, vitória do Vasco, pô, o Vasco não jogou tão bem, mas é início de temporada.
Pô, irmão, aí o Medel, cara, o Medel com toda a experiência dele, cara, 56 do segundo tempo, entrou empurrando o cara do Bangu, irmão. Pô, pênalti claro, maluco. Como é que o Medel faz um negócio desse, cara? Zagueiro experiente igual o Medel, irmão. Fazer um pênalti no último minuto. O cara do Bangu bateu uma varada, nem deu chance pro Léo Jardim. Empatou o jogo 2-2 com o Vasco. Primeiro ponto do Bangu, tá? E o Vasco perde a liderança, né, do Campeonato Carioca aí para tentar conquistar a Taça Guanabara. Mas enfim, tá início de temporada, a gente está observando o time, observando o elenco, né, observando os jogadores. Treinador tá testando todo mundo, botando todo mundo para jogar, dando minutagem, dando tempo de jogo, né? Que é importante. Hoje começou com o Rojas na lateral, gostei, depois botou o Pumita. O Pumita ofensivo é muito bom, cara. É muito bom, por isso até já falei, talvez a gente tá sentindo falta aí de atacante pelo lado, talvez dê para testar o Pumita de atacante pelo lado. Lateral esquerdo, Piton de novo, muito bem, tá? Esse zagueiro João Vitor, eu gostei muito, tá, desse jogador. Mais uma boa contratação do Vasco, é importante falar, tá? Meio de campo, volante, é aquele problema ainda que a gente tem, né? Espero também que o Paulinho, que não seja, né, nada grave com o Paulinho, né? Verratti, maluco, tem que falar também, o Verratti tá mal, hein? Não sei se é porque é início de temporada, não sei se o Grêmio mexeu com a cabeça dele. Cara, o Verratti perdeu um gol hoje, maluco, na pequena área, irmão. Perdeu na pequena área, cara. Bola veio pra ele do Ryan, isolou, maluco. Que isso, meu parceirinho? Que isso? Dá não, Verratti. Dá pra perder gol assim. Centroavante, não pode de jeito nenhum perder gol assim, tá? Mas aí o que fica de lição, né, é que Medel experiente, fazer um pênalti desse, não dá, né? Não dá. E o goleiro, frango do goleiro, ó, frangou, beleza, tá? Frangou, mas não dá pra trocar o goleiro não, só tem ele agora e ele tem crédito por tudo que ele fez no segundo turno do Brasileirão, tá? Eu lembro pra vocês que ele também falhou no primeiro turno, frango contra o Goiás, frango contra o Cruzeiro, frango contra o Botafogo. Depois ele fez grandes defesas, foi um dos melhores goleiros do campeonato, com defesas mais difíceis e ajudou o Vasco a não ser rebaixado, tá? Frangou, mas ainda tem crédito e não tem reserva, não tem ninguém pro lugar do Léo Jardim, deixa ele lá, tá? Deixa ele lá, tá? Mas enfim, começo de temporada, tá? Campeonato Carioca não é dos campeonatos mais importantes assim, é uma pré-temporada, né, que o Vasco está fazendo para preparar o time para os campeonatos nacionais. Parceiro, queria que você comentasse aqui se as suas impressões do jogo foram as mesmas que as impressões que o Bigode colocou aqui no vídeo. Deixa a sua opinião aqui nos comentários, ó, e aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro Bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu! Saudações vascaínas!